Olá. Isso aqui está funcionando? Ah, então tá bom. Bom, boa tarde. Meu nome é Paulo, eu sou intensivista, já tive sentado aí há quase uns 20 anos atrás. O tema que a gente vai falar então é sobre o paciente com câncer na UTI, que é um pouco o foco da minha linha de pesquisa, tá? Então, a gente vai abordar os seguintes fatores: a epidemiologia atual do paciente com câncer na UTI, o que implica, o que contribui para o prognóstico e mortalidade de curto e longo prazo no paciente com câncer, e aqui acho que vem uma grande sacada que, às vezes, a gente intensivista tem alguns preconceitos aí que não permite que a gente consiga perceber isso de forma clara. A gente vai ver a comparação de como que evoluem pacientes com câncer e sem câncer quando são internados na UTI. A gente vai abordar um ponto que é super importante para a carreira de vocês, depois, quando vocês saírem daqui, que é o papel de intensivista e oncologista no cuidado do paciente, como que isso conflita e como que isso converge. E, por fim, como que a UTI, a passagem pela UTI por uma doença crítica, impacta no prognóstico do paciente com câncer. Tá? Então, da epidemiologia. Tá? A proporção de pacientes com câncer tem aumentado. Tá? Isso aqui é um estudo brasileiro, não lembro exatamente quantas UTIs que participaram, que teve como um dos seus objetivos ver a prevalência de pacientes com câncer internados nas unidades de terapia intensiva ao longo dos anos. Então, a gente tem aqui um período de quase 10 anos, em que a gente vê que a proporção de pacientes com câncer, tendo como câncer um dos seus diagnósticos, aumentou de pouco mais de 20% para quase 35%. Quando a gente considera só as admissões não planejadas, então excluindo cirurgia eletiva, esse valor passa de um pouco mais de 15% para mais de 25% ao longo desses 10 anos. O que isso significa para vocês? Que quando vocês estiverem lá na UTI dando seu plantão, em média, de cada 10 pacientes que vocês estiverem cuidando, você vai ter 2 ou 3 que vão ter câncer como um dos seus diagnósticos. Eles podem estar lá internados por outros motivos. O paciente infartou, o paciente teve um AVC, o paciente vai fazer uma cirurgia não oncológica, mas ele vai ter câncer como um dos seus diagnósticos. E em boa parte deles, sim, ele vai estar internado por complicações relacionadas ao câncer ou ao tratamento. Tá? A mortalidade aguda, né, dos pacientes com câncer tem diminuído. Isso aqui é uma meta-análise de estudos individuais, ela saiu em 2019, né, é o que a gente tem de mais recente assim, para estudo individual, e a gente vê que a mortalidade hospitalar ela reduziu ao longo desses 10 anos aí, uma boa proporção, né? Então, hoje, a mortalidade prevista de um paciente com câncer na UTI, segundo esses estudos aí, a mortalidade hospitalar, né, ficaria ao redor aí de 30% a 40%, tá? O que é importante? É que houve uma redução da mortalidade dos pacientes que estão em ventilação mecânica, houve uma redução de mortalidade dos pacientes que estão em vasopressor, mas não houve, por exemplo, uma redução de mortalidade nesse período dos pacientes que precisaram de terapia de substituição renal, tá? E esse dado é um dado que é um dado global, né? Então, isso aqui é um grande estudo epidemiológico do Reino Unido, tirando a Escócia, né? Em que a gente vê que a mortalidade dos pacientes, fossem com câncer sólido ou com câncer hematológico, nesse período longo de acompanhamento, também mostra uma redução, tanto a mortalidade na UTI quanto a mortalidade hospitalar. O hematológico sempre morrendo mais, isso é uma característica que sempre acontece por diversos motivos, então, a gente vai comentar um pouquinho, tá? Mas o que é interessante? Para a mesma gravidade, tá? Então, ao longo desse tempo de acompanhamento aqui, que também são mais de 10 anos, a gravidade, tanto do paciente hematológico quanto do paciente sólido, continuou igual, continuou parecida, mas a gente vê uma redução da mortalidade, sugerindo um melhor cuidado desses pacientes, tá? De novo, estudo brasileiro, mostrando o mesmo resultado. Então, nesse período de 10 anos, a redução de mortalidade para os pacientes que não precisaram de nenhum grande suporte orgânico ficou ao redor de 10%. Os pacientes precisaram de ventilação mecânica, 11%. A combinação ventilação mecânica vasopressor, 5%, e a tríade letal, ventilação mecânica, vasopressor e terapia de substituição renal, houve ainda assim uma redução de 4% na mortalidade nesse período. Tá? Tudo isso ajustado para a gravidade. Tá? Então, primeiro ponto importante. A gente vai encontrar muito paciente com câncer no nosso dia a dia. O prognóstico desse paciente está melhorando, independente da gravidade dele que está sendo mantido. Tá? Esse aqui, na verdade, é um outro dado, um estudo francês também, com mais de 1.000 admissões aí, mostrando que, de novo, pacientes com câncer são cada vez mais comuns.
uma coisa que está acontecendo, os pacientes estão vindo com doenças mais avançadas, e isso é fruto dos melhores tratamentos, tá? Porque a gente, como intensivista, pode morrer de inveja dos oncologistas, eles estão realmente mudando as coisas, enquanto a gente fica testando, não vou falar bobagens, mas fica testando intervenções em ensaios clínicos que pega uma população heterogênea de uma síndrome que a gente nem sabe o que é, tipo sepsis, SARA, a gente nem sabe o que é isso, a gente inventou na nossa cabeça. Eles tinham esse problema na década de 80, 90, eles falaram, não, isso aqui está tudo errado, vamos voltar para a bancada e vamos estudar o que está acontecendo. Tá? Então, hoje em dia, não dá para você falar câncer de pulmão, câncer de mama. Você vai falar se esse câncer de pulmão tem um receptor EGFR mutado ou não. Isso muda completamente. Você tem um EGFR mutado, você vai usar uma terapia-alvo, você sobrevive 5, 6 anos com uma metástase na cabeça. Tá? Você tem um neo de mama que tem receptor positivo para estrógeno, progesterona, HER2, você toma terapia hormonal, a gente estava falando em sobrevida de 10 anos com metástase. Se você tem um melanoma que você faz um tratamento com um inibidor de checkpoint, com imunoterapia, a gente está falando de sobrevida de 10 anos com metástase. Tá? Isso, obviamente, é a média. Tem doentes que progridem, o tumor muitas vezes funciona como funciona a bactéria, né? Então você tem um clone lá que não tem o receptor, aquele clone começa, então, ele a se multiplicar, e quando você vai rever que o doente progrediu, você faz uma nova biópsia, você vê que agora o paciente já não tem aquele perfil de receptor, e aí volta a ser como antigamente. Mas, no geral, é isso que está acontecendo. Tá? E aí, o que se vê, o que esse estudo viu? Que o tipo de câncer vai ter um impacto em mortalidade só mais para o médio prazo, né? Então, no curto prazo, tanto faz. Então, aquelas coisas que a gente tem, câncer de pulmão morre todo mundo, câncer de mama é bom. Isso daí vai funcionar mais para o longo prazo, para o médio prazo. Então, o pulmão acaba morrendo mais do que, por exemplo, tumor de trato digestivo, tumor urológico, tumor de mama, tá? E, obviamente, a classificação continua valendo, né? Então, quanto mais avançado o câncer, pior o prognóstico, tá? O que a gente sabe, então, de prognóstico de curto e longo prazo? Né? Então, vamos focar no longo prazo, porque isso, pelo menos, é uma coisa que, da minha época, já tem mudado a terapia intensiva, para a gente olhar para desfechos cada vez mais longos. Né? Então, vamos aqui, o que essa turma na França fez? Eles pegaram pacientes que sobreviveram à internação na UTI e foram ver o que aconteceu com eles um ano depois. Tá? Então, o que foi o fator prognóstico para a mortalidade em um ano de quem sobreviveu a uma internação na UTI? Estado funcional. Tá? Estado funcional, um ECOG maior ou igual a 2, foi um fator de risco para a mortalidade de um ano. O câncer ser localmente avançado ou metastático, quando comparado a um câncer localizado, também foi um fator prognóstico para um ano. Você ter um câncer recém-diagnosticado e logo você já ir para a UTI, isso indica que você tem um câncer avançado ou com alguma complicação grave que precisou fazer você ir para a UTI imediatamente. Então, por exemplo, uma síndrome, uma leucostase, uma leucemia aguda, ou você ter uma obstrução tumoral por um câncer de cólon ou por um câncer de pulmão, isso foi associado com um pior prognóstico. Obviamente, não tratar esteve associado com maior mortalidade de um ano, isso daqui, então, é uma profecia autorrealizável, né, e a decisão de retirar ou não escalonar o suporte. Mas um dado importante é a admissão da UTI depois de 2010, né, isso aqui pega os pacientes, acho que até 2017, uma coisa assim, esteve associado com uma redução dessa mortalidade de um ano, indicando aquilo que a gente vê na terapia intensiva geral, que o cuidado está melhor e a gente está beneficiando todos os pacientes, inclusive os pacientes com câncer. Tá? Para pacientes hematológicos, que é uma população bem mais específica, né? Então, a gente vê que a proporção de pacientes que precisa de terapia intensiva depois do primeiro ano do diagnóstico é uma proporção grande, né? Então, quase 14%. Isso aqui é um banco de dados, é todo o sistema de saúde de Ontário, né, a província do Canadá. Eles pegaram aí, acho que 10 anos de segmento. Então, 14%, todos os pacientes fizeram um diagnóstico de um câncer hematológico nesse momento, 14% precisaram de UTI em um ano. E esses pacientes, obviamente, tiveram uma mortalidade um ano depois, muito mais alta do que os pacientes que não passaram pela UTI. O que é importante da gente saber? A gente separar o que é fator prognóstico para curto prazo e o que é fator prognóstico para longo prazo. Isso vai ajudar na nossa discussão com o oncologista, com o hematologista. Então, esse aqui é um trabalho nosso, lá do AC Camargo, é um dos artigos de uma tese de doutorado, em que o que a gente viu? A gente tem aqui a barra, qual que é o peso que tem cada fator prognóstico.
qual o peso que tem para mortalidade em 28 dias, qual o peso que tem para mortalidade em 90 dias e qual o peso que tem para mortalidade em 1 ano. Então, a gente vê que estado funcional, isso aqui é pacientes câncer lato sensu, todos os pacientes com câncer, tá? A gente vê, então, que o estado funcional talvez o principal fator prognóstico, isso a literatura já diz, né? Para o prognóstico, seja de curto ou de longo prazo. Mas a gente vê que o peso que ele passa a ter para o longo prazo, para o médio e para o longo prazo, é muito maior do que o curto prazo. O contrário do que acontece com a ventilação mecânica. Então, um paciente que sobrevive a uma internação em que ele ficou sob ventilação mecânica, a chance dessa ventilação mecânica, ou o peso que essa ventilação mecânica vai ter no prognóstico de médio e longo prazo, é muito menor. E o que acontece? O oposto em relação ao câncer. Então, o câncer per si, ele não é um fator prognóstico tão pesado, tão importante para um prognóstico de curto prazo, para uma mortalidade de 28 dias. Mas isso aumenta com o tempo e o peso dele passa a ser quase 1/3 do tipo do câncer, explica a mortalidade aí em 1 ano. Tá? Quando a gente analisa, então, só tumor loco regional, a gente vê claramente o papel do status performance do paciente e a gente vê que ventilação mecânica, as coisas agudas parecem ter um impacto muito menor. Quando a gente vê pacientes com câncer metastático, de novo, estado funcional tendo grande peso, né? Então isso progredindo, depois reduz um pouquinho, peso da ventilação mecânica reduz, é um peso maior do que se a gente considerar, por exemplo, o loco regional, né? Mas esse peso reduz bastante para o longo prazo. A gente tem um papel maior das disfunções orgânicas, e aí isso aparece como talvez o segundo fator mais importante para pacientes com câncer metastático, e para o câncer hematológico, bem parecido. O estado funcional sendo o grande marcador e o peso desse marcador aumentando ao longo do tempo, a ventilação mecânica aparece como o principal marcador agudo de mortalidade no curto prazo, e isso persiste muito mais do que acontece nos outros tipos de câncer, reverberando que os hematologistas estão certos, né? Quando intuba, morre. E o papel da disfunção orgânica acaba também aumentando, ao contrário do que acontece nos outros, acaba aumentando ao longo do tempo. Tá? Então, o que a gente tem que ter na cabeça quando a gente recebe um paciente com câncer? O que é mais importante, onde que a gente tem que intervir e tal, e o que é mais importante na hora de nós nos comunicarmos com os familiares e com a equipe assistente, né, oncologista ou hematologista, assim. A gente reforçar o papel do status performance atual do paciente e das disfunções orgânicas. No caso, a ventilação mecânica é talvez o principal marcador. E isso guiar o nosso raciocínio para o curto prazo. Mas quando a gente pensa em longo prazo, a gente pensar, de novo, o status performance continuando tendo esse papel e o câncer aparecendo depois. Bom, os pacientes sem câncer, eles vivem mais. Então, esse aqui é um estudo clássico já de pós-operatório de cirurgia na Escócia. Então, a Kathleen Perks separou os pacientes sem câncer e com câncer. E, embora no curto prazo não pareça ter nenhuma grande diferença de mortalidade, há uma diferença no longo prazo, no segmento de 4 anos, provavelmente pelo papel do câncer. Tá? Esse aqui é um estudo brasileiro, em que eles fizeram um pareamento entre pacientes com câncer e sem câncer. É um estudo de Porto Alegre, do pessoal lá do Moinhos de Vento. E o que a gente vê? A gente vê que, na corte geral, o paciente com câncer, ele era admitido mais por motivos cirúrgicos, mas tinha um Apache 2 mais alto, tinha mais, no caso naquela época, né, sepse grave na admissão, choque séptico na admissão, mais uso de corticoides. E aí, quando a gente vê a mortalidade, quando os pacientes são pareados por um score de propensão, então pareou-se 421 pacientes com câncer com 421 pacientes sem câncer que tinham mais ou menos as mesmas características. A gente vê que não houve diferença entre a mortalidade. Então, muito da gravidade, muito da mortalidade maior do paciente com câncer é explicado pela sua gravidade inicial e não pelo câncer em si. Essa é uma mensagem importante que eu queria que vocês saíssem daqui. E aí tem a grande questão, que é o grande embate, que é o embate entre o intensivista e o oncologista no cuidado do paciente com câncer. Não sei se quem aqui já passou pelo ICESP e tal, deve ter tido algumas tretas aí. Então, o que a gente fez? Nesse trabalho, a gente perguntou para intensivistas e oncologistas do AC Camargo e do Hospital de Câncer de Barretos, hoje Hospital de Amor, como que eles conduziriam duas pacientes, tá? Eram duas pacientes muito semelhantes, uma
era uma paciente na faixa dos seus 40 anos, com um ECOG 1, ou seja, conseguia fazer de tudo, não trabalhava, mas conseguia fazer de tudo, que tinha um câncer de mama metastático com triplo receptor positivo, estrógeno, progesterona, HER2, tomando trastuzumab, e que internava com uma pneumonia comunitária. Essa paciente evoluía mal na enfermaria, e aí era acionado lá, sei lá, código amarelo, roxo, qualquer cor que vocês quiserem, e aí o internista avaliava a paciente e indicava UTI. E a gente perguntava, então, para o oncologista e para o intensivista se eles receberiam essa paciente na UTI. No segundo momento, essa paciente ia para a UTI, ela evoluía mal, com disfunção de múltiplos órgãos, a despeito de todo o suporte, droga, tubo, diálise, e aí a gente perguntava, e agora, o que você, oncologista, e você, intensivista, fariam? Vocês escalonariam o suporte, vocês manteriam o suporte, não escalonariam, ou vocês retirariam o suporte? E aí a gente tinha uma outra paciente, que era a irmã gêmea dela, só que não desenvolveu um câncer de mama. Ela desenvolveu um câncer de pâncreas, que era um câncer de pâncreas metastático, que estava em segunda linha de terapia, de tratamento. Mas ela pegava a mesma pneumonia da irmã e evoluía do mesmo jeito. E a gente fazia as mesmas perguntas. Tá? Então, o que a gente viu? A gente viu que no câncer de pâncreas, a proporção de intensivistas e oncologistas que pensavam em retirada de suporte foi bastante semelhante. Mas essa diferença foi muito grande, muito diferente, na verdade, quando a gente viu a paciente com câncer de mama. Tá? Por quê? Por que isso aconteceu? Tinha uma parte qualitativa do estudo, né? Formações diferentes levaram a decisões diferentes. Enquanto o oncologista pensou no tipo de câncer, e esse câncer, como eu acabei de falar, é um câncer de bom prognóstico, pensando a paciente sem a pneumonia, sem disfunção de múltiplos órgãos, a paciente passando no ambulatório. As duas irmãs gêmeas passando no ambulatório, a do câncer de mama, eu imagino que ela pode viver 5, 10 anos, e a do câncer de pâncreas, eu imagino que ela não tem nenhum ano de vida. Né? Então, foi isso que levou o oncologista a pensar em um, entre aspas, grau de investimento maior do que o intensivista. O intensivista focou nas disfunções orgânicas. Um dado bem interessante que a gente não publicou, mas que teve nos questionários, é que um oncologista escreveu assim, para esse caso, eu perguntaria para o intensivista como que evolui um paciente assim sem câncer. Então, pensando que é um paciente com trauma, que foi atropelado na porta do hospital e evoluiu com uma contusão pulmonar, depois evoluiu com disfunção de múltiplos órgãos, estava daquele jeito. O que o intensivista faria? Porque para mim é a mesma coisa. Então é importante a gente entender que as formações diferentes, o foco da formação que a gente tem, leva a gente a ter alguns vieses cognitivos e pensar de um jeito, e o outro está pensando de outro jeito. Então é importante que a gente converse, tá? A gente não pode ter a ideia do tipo assim, eu estou certo, ele está errado e acabou. Né? Então, assim, o que leva um intensivista a considerar que um paciente, a admissão dele é potencialmente inapropriada, seguindo os critérios da Sociedade Americana de Medicina Intensiva. Então, isso aqui, de novo, é outro trabalho da tese da Carla, é outro artigo da tese da Carla, em que os intensivistas classificavam, né, na verdade, para quem conhece, né, quando você faz uma internação no paciente na UTI, tem um sistema que chama EPIMED, você já classifica aquela prioridade de admissão, né, então a gente pegou isso daí, e a gente viu que os intensivistas tendiam a achar que admissões não eletivas, então, se fosse do departamento de emergência, fosse de outra área do hospital, fosse do andar, eles consideravam, a chance do intensivista considerar aquilo como uma admissão potencialmente inapropriada era bastante maior. Câncer metastático em relação ao câncer loco-regional, a mesma coisa, mas o câncer hematológico, o contrário. Então, os intensivistas achavam que aquela admissão do paciente com câncer hematológico por ele ter um câncer hematológico, era menos, a chance de considerar aquilo como potencialmente inapropriado era menor. Tá? E houve uma relação também, de novo, com a performance status. Quanto pior a performance, maior a chance do intensivista achar aquela admissão inapropriada. Tá? A relação com o SOFA, né, foi feito com spline, então você tem, quanto mais grave inicialmente se acha que a probabilidade é maior, depois isso estabiliza, depois isso volta a aumentar. Tá? Nesse encontro, nesse embate entre oncologistas e intensivistas, a gente tem um lado positivo, que, segundo o estudo orquestra, as UTIs em que o oncologista se dava o trabalho de passar na UTI todo dia, visitar o seu paciente, discutir o caso com o intensivista, nessas UTIs, a chance do paciente morrer era menor. E o uso de recursos era mais racional. Como que isso se mediu? Né? Então, pelo SRU, né, o Standard Resource Utilization,
que vai medir gravidade por tempo de internação. Então, por que isso aconteceu? Porque provavelmente conseguia ter uma discussão e, de repente, até se limitar a suporte mais precocemente, com isso reduzindo o custo. Tá? E, por fim, o que tem de mais interessante atualmente, que é o impacto da doença crítica na trajetória do paciente depois. Né? Então, esse aqui é também uma tese lá do C. Camargo, em que a Ana Paula, ela pegou todos os pacientes que abriam prontuário na C. Camargo, ou seja, tinham feito o diagnóstico de câncer e começou a acompanhá-los. E acompanhou eles por 6 meses, 1 ano. Né? Então, o que ela viu? Que os pacientes com neoplasia hematológica, que faziam o diagnóstico aqui, quase 1/4 deles precisou de UTI nos primeiros 6 meses, bem mais do que aquela estatística canadense. Os pacientes com câncer sólido, isso foi de 7,9%, no total, como tem muito mais sólido que hematológico, ficou ao redor de 10%, que bate com o trabalho da Catherine Perkins. E o que teve associado com o paciente precisar mais de UTI? Funcionalidade pior, mais comorbidades, né, o índice de Charlson maior que não o câncer, né, as outras comorbidades, sólido metastático, em comparação ao sólido loco regional, né, sólido metastático e os hematológicos estiveram associados com maior necessidade de precisar de UTI nos primeiros 6 meses. E os pacientes SUS também precisaram mais de UTI do que os pacientes convênio. Os pacientes que passaram na UTI, obviamente, tiveram uma sobrevida menor do que os pacientes que não passaram na UTI, né, com um hazard aí de 1,8. O que mais que a gente sabe? Esse aqui é outro trabalho nosso, lá do C. Camargo também foi uma tese de doutorado, que o que a Bárbara fez? Ela pegou todos os pacientes que passaram pela UTI e sobreviveram à internação hospitalar durante um período. E aí ela foi ver o seguinte, esse paciente teve ou não teve delírio? Era uma disfunção orgânica que a gente tinha interesse de ver. O paciente teve delírio, sobreviveu à internação hospitalar. O paciente não teve delírio, sobreviveu à internação hospitalar. Pacientes que tiveram delírio, eles tiveram uma mortalidade aí em 3 anos maior do que, ou uma sobrevida menor, no caso, uma sobrevida menor do que os pacientes que não tiveram delírio. Tá? Isso, na verdade, isso quebra mais ou menos ao redor de 1 ano, depois fica igual, mas essa diferença ela surge aqui inicialmente, mostrando que a disfunção orgânica que aconteceu na UTI tem um efeito residual no prognóstico de longo prazo. E aí a grande pergunta da tese dela era, será que o paciente que teve delírio, sobreviveu à internação, ele consegue retomar o tratamento do câncer dele? Então, ela pegou esses mesmos pacientes, né? Aqui é uma amostra menor, porque ela pega os pacientes que estavam efetivamente em tratamento e que tinham uma funcionalidade boa, e o que ela viu? E quem teve delírio, 87% dos pacientes com delírio, que tinham como parte da sua programação de tratamento cirurgia, 87% deixaram de ter a cirurgia como sua programação terapêutica, ou seja, o cirurgião passou a contraindicar a cirurgia que ele tinha indicado antes da internação na UTI, contra só 15% dos que tiveram delírio. Em relação ao transplante de medula, isso foi 14-4, imunoterapia, 73% acabaram abandonando, tendo que abandonar a imunoterapia, tá? Contra 23%, hormônio 36-13%, terapia-alvo 58-20%, quimioterapia 48-25%. Isso talvez explique por que o paciente com delírio teve uma mortalidade ou uma sobrevida menor no longo prazo, porque ele acabou não tratando o câncer. Tá? Isso foi feita uma análise de mediação e isso foi só parcialmente explicado pela piora funcional. E a doença crítica, ela tem realmente um papel, ela parece ter um papel que influencia na evolução do câncer. Então, se a gente pensar em pacientes com sepsis, né, então esse aqui é um modelo de ratinho, o que a gente sabe, né, o que vocês já sabem, né, que a sepse, ela tem, primeiramente, uma fase pró-inflamatória, né, um aumento da inflamação, e depois, por mecanismos compensatórios, uma fase anti-inflamatória, uma fase de imunossupressão, certo? Então, a fase inflamatória leva, no modelo animal, a uma inibição do crescimento do tumor, e a fase anti-inflamatória ou de imunossupressão leva a um crescimento do tumor, né? Isso é fácil de entender, porque, por exemplo, a grande revolução do tratamento, que são os inibidores de checkpoint, o que eles fazem? Eles inibem a inibição do sistema imune. Então, o tumor, para ele poder crescer, ele tem um receptor que se liga ao linfócito T e inativa esse linfócito T. O linfócito T não atacar ele e ele crescer.
quando a gente lança a mão de medicamentos que ou bloqueiam esse receptor, ou estimulam o receptor do linfócito, fazendo com que o linfócito vá para cima do tumor, os pacientes sobrevivem, tá? Então, a inflamação, ela faz o tumor crescer menos. E o efeito contrário pode acabar levando a uma progressão do tumor, tá? E, assim, a gente tem algum grau de confirmação disso em estudo epidemiológico, né, na Suécia, onde a população toda é uma corte, né, em que eles pegaram os pacientes que passaram na UTI por sepsis ou choque séptico e foram ver os sobreviventes de 1 ano, né? Então, tirou quem morreu. Dos que sobreviveram, a chance de desenvolver câncer foi muito maior do que quem não teve sepse, tá? Isso valeu para homens e para mulheres. Então, o risco em homens, em mulheres, esse risco foi 74% maior, em homens 31% maior. Em mulheres apareceu muito mais tumor ginecológico, esôfago e via biliar, em homens mais tumor, né, de próstata, genitais, fígado e pele. Então, quais são os próximos passos para a gente entender dessa dinâmica paciente crítico e câncer? Então, a gente, no nosso dia a dia, comparar diferentes expectativas de familiares, intensivistas e oncohematologistas, com a ideia da gente reduzir o conflito ou deixar esse conflito no mais saudável possível. Então, ver o papel dos conflitos entre intensivista e oncologista e a autonomia de cada um no prognóstico dos pacientes com câncer, isso é uma coisa que a gente está fazendo, e avaliar as sequelas pós-UTI e o impacto no tratamento do câncer, que é outra coisa que a gente desenhou aí. A gente vê o quanto que a doença crítica impacta na evolução do paciente no longo prazo. Então, para gravar, agora todo mundo pode acordar e grava só isso aqui, vamos lá. Pacientes com câncer na UTI são cada vez mais comuns, ao longo da vida de vocês vão ver isso, né? A transição epidemiológica chega na UTI também. O prognóstico de curto prazo é cada vez melhor, porque a gente está cuidando bem, sem a gente ter descoberto nada, só o simples fato da gente ficar atento e cuidar. A mortalidade de longo prazo vai depender mais das características do paciente e do tratamento com câncer, tá? Pacientes com câncer críticos não têm resultados piores do que pacientes críticos sem câncer. As formações diferentes entre oncologistas e intensivistas podem levar a conflitos na visão do mesmo paciente, tá? Mas não existe bonzinho e malvado nessa história. A parceria entre eles, então, um conseguindo entender como que o outro pensa, se associa ao melhor prognóstico do paciente, e a doença crítica em sobreviventes pode impactar no prognóstico, no tratamento e no prognóstico desses pacientes. Era isso.